O estresse é uma reação até esperada, porque quando nós temos uma atividade que precisamos agir frente a um problema, a uma dificuldade grande ou pequena, boa ou ruim, nós vamos ter alguma reação física, psíquica e até hormonal para resolver essa situação. O problema é quando essa ansiedade, esse estresse, ele permanece e aí às vezes até de uma forma mais aguda que vai trazer danos e adoecimento. Nós temos aqui a Marilda Lippe, que é uma referência quando se fala de estresse, e nós temos duas características importantes. A fase de alerta é aquele estresse positivo, que a gente pode até chamar de eustresse, que é aquele frio na barriga que te move para fazer alguma coisa legal. Então, pessoas produtivas são ansiosas, nessa primeira parte que vocês estão vendo aqui azulzinho. O que acontece quando o estresse fica acumulado e acaba acontecendo o destresse, que aí é a parte ruim? A resistência é a outra fase do estresse que nós temos assim como um elástico que vai se esgarçando. Então, já passou da fase de alerta e a pessoa, ela permanece, né? Aí o corpo produzindo cortisol, adrenalina. E se não sai dessa fase de resistência, vem de quase exaustão. Aqui, o alerta emocional, psíquico, e a pessoa começa a adoecer, chegando na última fase, que é a exaustão. Na exaustão já temos complicações fisiológicas, orgânicas, né? Bem como você colocou aí, todas essas questões do adoecimento físico e psíquico, a baixa de libido, né? Como a Adri é sexóloga, pode de repente até falar melhor sobre isso, baixa de libido, baixa produtividade, queda de cabelo e uma série de outras dificuldades. Ou seja, Adri, são problemas emocionais. A gente pode falar que o estresse, assim como, né, a ansiedade, tudo tem uma ordem emocional, mas ele traz complicações físicas. O teu corpo vai responder em algum momento. O corpo responde. E eu colocaria até um outro alerta, que nem sempre as pessoas que estão estressadas, elas identificam, elas se conhecem. E existe muito a negação, e o que prejudica mais ainda. Porque quando uma pessoa ela nega que ela está estressada, que ela está agitada demais, irritada, e o quanto isso está prejudicando ela, e ela não consegue visualizar, reconhecer, isso vai fazendo com que ela entre ali nessa exaustão que a Monique colocou e fica muito mais difícil dela lidar com essas situações. E aí reflete mesmo no seu dia a dia, nesse corpo físico, né, nesse organismo e no emocional dessa pessoa, porque como que uma pessoa ela vai conseguir se relacionar, seja efetivamente e afetivamente com o outro, se ela não está bem, se ela não consegue se centralizar nas suas próprias emoções? Porque uma grande dificuldade da pessoa que está estressada é ela se reconhecer o que ela está sentindo, o que ela faz, porque uma pessoa estressada ela não consegue agir frente às situações. Muitas vezes ela paralisa, e essa paralisação vai fazer com que também haja mais prejuízos. Então, por isso que eu coloco que é um ciclo, né? Ô Monique, passar períodos de estresse vai acontecer com qualquer pessoa, né? A gente percebe, passei um período de estresse, baixou a imunidade, fiquei doente, tudo mais. Normal, a gente vai viver isso. Sim. E como entender que a gente está em constante estresse? Exatamente. Tão importante esse autoconhecimento, essa autopercepção. E aí tem duas questões bem importantes. Se perceber. Qual é o meu limite? Se o dia tem 24 horas, como eu estou dividindo o meu tempo? Como eu estou organizando o meu tempo? Como assim? Estudo, trabalho, funções em casa, no lar, quantos papéis sociais que nós desempenhamos ao longo do nosso dia. Mas nós também precisamos dormir, comer, ter tempo de ócio, né? O tempo de não fazer nada, o tempo do descanso, ele é muito, muito, muito necessário. Então, a gente precisa ver qual é o nosso limite para poder reconhecer e não chegar nesse nível de estresse. Para daí, então, poder ter alguns recursos para combater esse estresse, prevenir e tratar. Então, a psicoterapia ela é um recurso importante para essa autoavaliação, para prevenir e também para tratar.
Nós precisamos, aí eu gosto de elencar alguns, além da psicoterapia, coisas corriqueiras que a gente pode, já sabemos, mas às vezes não colocamos em prática. Verdade. Relaxamento. Nem que seja você dar aquela espreguiçada gostosa, assim, no meio do dia do trabalho, se alongar, ter pensamentos, sabe aquele pensamento que te faz sorrir? Lembranças positivas, porque o estresse, ele é endógeno e exógeno. Eu me estresso também por aquilo que eu penso, não é? Então, acaba aí irritabilidade, uma série de coisas. Aqui fora está tudo bem, mas por dentro a minha cabeça está um turbilhão. Então, identificar isso, ter momentos de relaxamento, nem que seja pouquinho ao longo do dia, alimentação saudável e atividade física regular. Não só as psicólogas, todos os profissionais da saúde, nós sabemos o quanto isso é importante e nem sempre colocamos em prática. Mas isso vai, sim, organizar também o nosso corpo físico para garantir a saúde mental. E o estresse não tratado, ele vai causar outras vai consequências? Causar muitas doenças, né? Consequências, inclusive, incapacitantes para o trabalho, para as relações. A gente tem uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é o esgotamento, o último estágio do estresse e da exaustão, em que a pessoa ela fica incapacitada para qualquer atividade de trabalho. Então, olha o nível que pode chegar, né, de esgotamento, de exaustão, isso no campo psíquico. Vamos pensar em todo o adoecimento gastrointestinal, dores nas costas, bruxismo, vários sintomas que vêm do estresse, que é o que está lá atrás, o que nós precisamos. Então, identificar o foco do estresse, tentar tirar esse foco de estresse. Monique, mas não é possível, né? E muitas vezes a gente não consegue tirar simplesmente o foco do estresse. Precisamos ser resilientes e trabalhar isso. Então, aí, o autocuidado. Então, cuidar. Eu vou dar conta de fazer isso? Eu vou. Não do jeito que eu gostaria. De repente, não como Mulher Maravilha, não da forma idealizada que eu pensei. Me coloco nessa situação também, porque é difícil a gente conseguir olhar para as nossas vulnerabilidades. Mas é muito importante. Aquilo que é possível de ser feito no tempo e respeitando o processo. Não é do dia para a noite, é passinho por passinho. A gente tem que ser mais solidários com a gente também, né? Quando está estressado.